Alô, Pipa, tudo buenos? Ai, quanto tempo que eu não venho aqui conversar, né? Saudades, mas eu vou falarei mais por aqui. E hoje eu queria conversar com vocês, falar sobre um pouquinho sobre santidade. Vocês viram que eu tô relendo esse livrinho do Lucianão, muito fera, muito cheio de autoridade para falar sobre isso também. E eu tô relendo esse livro. E santidade não é um assunto recente, né? Para mim, pelo menos assim, que cresci em um lar cristão, a gente sempre fala sobre isso, a gente sabe que isso é essencial. Só que às vezes saber não é o mesmo que fazer, né? E no fim do ano passado, essa foi a nossa última série aqui no MJ, e eu voltei a repensar sobre tudo mais, e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho desses pensamentos. E aí, tipo, algumas pessoas perguntam, né? Ah, mas o que é santidade? Porque a gente fala, algumas pessoas falam nisso, e essa palavra já remete aqui, Madre Teresa de Calcutá. Gente, que era tão pecadora quanto nós. Mas vem logo na mente uma pessoa assim, né? Perfeitona, Globo de Ouro. E esse é o intuito final da santidade, né? Que a gente realmente se torne cada vez mais perante o Senhor, mas essa purificação real, oficial, total, tchananã, de ficarmos perfeitões como Ele é, vai acontecer só quando Ele voltar. Mas enquanto isso, a gente precisa estar vivendo nesse processo de santificação. Ser chamado para ser santo foi algo que o Senhor nos deixou e com certeza Ele não nos pedirá algo que é impossível de fazer, né? Então, vamos lá, fazer o que Ele pediu. E o que é a santidade? O que é esse processo de santificação? É a gente ir se aperfeiçoando em agradar aquele que nós amamos e que nos amou primeiro. Então, é como em um relacionamento, que aos poucos a gente vai descobrindo o que agrada, o que desagrada aquela pessoa e vai tentando se adequar àquilo, não de forma, tipo assim, mas de tipo, nossa, eu amo essa pessoa, quero estar próxima dela, então é claro que eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para agradá-lo, já que eu sei a diferença do que o agrada e do que o desagrada. E santidade é isso. Eu costumo dizer que santidade é você olhar no fundo dos olhos do seu pai, que sabe tudo que você faz, conseguirmos olhá-lo, tipo assim, sem carregar a culpa de ficar, putz, eu tô aqui na frente do meu pai, conversando com ele, olhando pra ele, mas eu sei o que eu fiz no verão passado, ele também sabe, tipo, que como assim? Sabe, com vergonha, com culpa, tendo do que se arrepender, que a gente tem constantemente, claro, só que quem escolhe andar e viver sobre esse processo de santificação é o que a Bíblia diz. O pecado, o errar, o desagradar de algumas coisas se torna um acidente, tipo, putz, tropecei, e não algo que você faz porque você tem desejo e prazer naquilo, tipo, vou fazer sim, não tô nem aí porque ele pensa. Sabe, uma coisa que ficou bem claro para mim desses últimos tempos foi os dois versículos, de que sem fé é impossível agradá-lo, mas sem santidade ninguém o verá. Então, imagina Jesus numa mesa linda, que você preparou para ele, para vocês terem tempo de mesa, e você tá servindo ele ali com a sua fé, sabendo que você dedicou a sua vida a ele, que você crê, que você tem certeza que ele é o Deus da sua salvação, o Filho de Deus e tananã. Só que sem santidade é como se a gente servisse a ele, isso que é incrível, mas a gente não conseguisse o encarar porque o pecado nos aprisiona, nos envergonha ou algo do tipo, sabe? Você entrega assim, e não é isso que ele quer nos olhar nos olhos e quer, filho, eu sei que esse deslize aí tá meio difícil, mas tamo junto. Só que se você é alguém que não decidiu viver sobre esse princípio, fica difícil dele te ajudar. E é bem aqui que entra o X da questão, né? Porque, tipo, Anne, como conseguir, como saber? Porque, às vezes, quando a gente vive muito tempo debaixo da nossa própria opinião, tipo, o que eu acho que é certo ou errado, a gente realmente não tem noção do que agrada ou desagrada a Deus. Mas adivinha onde está escrito? Na Bíblia. Eu quero muito nos encorajar a realmente ter esse como livro da nossa vida, a nossa bússola. E além dele, gente, o que vai determinar se você vai encarar ele ou não, entregando a sua bandeja de serviços e fé e gratidão, é o relacionamento com ele. Porque ele que vai te dizer, tipo, filho, filha, isso daí me desagrada, deixa meu coração triste. E aí, com esse relacionamento com ele, a gente também vai adquirir o quê? O amor por agradá-lo. E esse é o processo.